Fala, cartoleiros, tudo certo? Bem-vindos ao canal Central do Varela e no vídeo de hoje eu vou te mostrar os melhores jogadores para essa rodada de número 11 do Cartola e também quero falar com vocês como se recuperar depois de uma rodada zicada demais, que foi essa rodada 10 aí que passou, galera. Nesse vídeo tá top, tá recheado de dicas valiosas. Para você que está com poucas cartoletas, fica até o final do vídeo que eu vou te passar dicas importantíssimas de variações aqui nas posições para você montar um time top, equilibrado, valorizar e pontuar muito nessa rodada de número 11, hein? Mas antes da gente começar a falar da rodada número 11, eu quero mostrar para vocês aqui como que foi o desempenho do nosso time na rodada de número 10. O nosso time ficou com 65,99 pontos. A gente ficou um pouco acima aí da média dos cartoleiros, que foi uma média zicada aí de 52, uma média super baixa. Infelizmente erramos nas análises. Peço desculpa aí para os inscritos que seguiram nossas dicas aí, para quem assistiu o vídeo de indicação, porque a gente não manteve a média, que estávamos sempre acima de 100 pontos. Para quem acompanha o canal aqui sabe do que eu estou falando. Então eu peço desculpa, me comprometo com vocês aqui de estudar ainda mais essa semana, me dedicar ainda mais para fazer a análise precisa, para trazer aquele time top, fechou? A gente vai na rodada 11 se recuperar, vamos montar uma escalação agora legal para a gente voltar a pontuar acima dos 100 pontos. Então vamos lá para a escalação, que é o que interessa. Já vamos direto partir aqui para o nosso goleiro. O goleiro da rodada aqui, eu vejo dois confrontos interessantes aqui, que é o Flamengo contra o Fortaleza. Goleiro Rossi aí que defendeu o pênalti, está em excelente fase, porém ele está com o mínimo para valorizar um pouco alto. O segundo nome, que é aqui do canal, que eu quero deixar de dica para vocês, galera, é aqui, ó, Hugo Souza do Corinthians. Por que do Hugo Souza do Corinthians? Futebol, como eu sempre digo aqui, é momento. O Hugo Souza acabou de ser convocado, está super motivado, foi convocado para a seleção brasileira e a nova escalação do Ancelotti, o novo comandante, né, na verdade, da seleção brasileira. O Corinthians em casa é um time muito competitivo. O Hugo Souza pegou aquela bola do Rony contra o Atlético Mineiro e para quem acompanhou, o Rony estava no nosso time, o Rubens deu assistência, botou o Rony na cara do gol dentro da pequena área. O Hugo Souza pegou, então tá numa fase espetacular. O jogo é contra o Vitória. O Vitória que tem dificuldade demais quando joga fora de casa. Então é um confronto favorável. O atleta em excelente fase, convocado para a seleção brasileira e vai ser o nosso goleiro para a rodada. Outra opção bacana aqui, pessoal, para quem quer pagar um pouquinho menos aqui, é o Everton fora de casa, aí, precisando de apenas 1,46 para começar a valorizar. Temos aqui o Fábio do Fluminense jogando fora de casa contra o Internacional, com certeza vai ser muito exigido. O Fábio, que foi nosso goleiro na última rodada. O Fábio aí custando 8,22 e precisando de apenas um ponto para começar a valorizar as cartoletas para o seu time, então é um goleiro top para a rodada. Então vamos com o Hugo Souza. Nas laterais, o nosso primeiro nome aqui não tem como deixar de fora, o Wesley do Flamengo. Flamengo jogando em casa muito forte, o Wesley excelente fase, mais um convocado aí para a seleção do Ancelotti. O menino está vivendo uma fase iluminada, então eu acredito que esse jogo aí no Maracanã vai ser um jogo aí para o Wesley mostrar para o torcedor por que ele foi convocado. Então vamos com o Wesley do Flamengo. O Ceará tem alguns jogadores interessantes, o Ceará, que minha opinião, já quero deixar aqui, que é time para se pensar em SG nessa rodada. O Ceará tem o Diego aqui, que ele joga, na verdade no Cartola ele está de lateral, mas no jogo ele joga como meia, é um nome interessantíssimo aqui do Ceará. Porém, para essa rodada eu tô de olho, hein? Coça o dedo para escalar o Reinaldo, hein? Reinaldo que aprontou aí lei do ex contra o São Paulo, zicou o São Paulo e zicou muito cartoleiros aí. Só que o Reinaldo tá com o mínimo para valorizar bem alto, mas tem tudo aqui, pessoal, o Reinaldo contra o Sport para fazer gols, hein? Então, o Reinaldo é um nome interessante aí para quem tá com um pouco mais de cartoleta, pode estar arriscando, vá com o Reinaldo que não tem erro. Um nome interessante aqui, Mateuzinho do Corinthians, é interessantíssimo para a rodada, de olho no Mateuzinho. Gosto muito do Kaique Bruno. O Kaique Bruno vem numa regularidade muito boa aqui, traz uma média básica de praticamente 7 pontos por rodada, é um nome interessante. Temos o Giai aí, que pontuou 4,50, mesmo o Palmeiras tomando 2-0 aí do nosso glorioso Flamengo. Mas, pessoal, um nome aqui que não tem como deixar de fora é o Escobar dos Santos.
Porque o Escobar dos Santos precisa aí de 0,29 para começar a valorizar. Custa apenas 9,52 e o Botafogo é um dos clubes com mais dificuldade de fazer gol fora de casa. Eu sei que a zaga do Santos não é uma zaga confiável, mas o Escobar ele traz uma média básica de 7,62. Um jogador que tem uma média dessa, precisando para valorizar de apenas 0,29, para você aí que foi mal, zicou na rodada e perdeu cartoleta, vai de Escobar, que com certeza ele vai valorizar e vai ajudar você a se recuperar nas cartoletas. Montamos a nossa lateral, Wesley Escobar, agora vamos para os zagueiros top para a rodada aí, não tem como deixar de fora o nosso querido, mais um convocado para a seleção brasileira, Léo Ortiz do Flamengo. Léo Ortiz que está custando apenas 6,64, ótimo custo-benefício, precisa de 4,50 para começar a valorizar e traz uma média de 4,88. Como o Fortaleza não vive um bom momento, na verdade está num mau momento, né? Tomou 2-0 em casa do Cruzeiro, agora vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Flamengo que deve vir com força máxima aí para esse jogo. E o Léo Ortiz super motivado, convocado também para a seleção brasileira. Eu acredito que tem tudo aqui para fazer um excelente jogo. E é um custo-benefício, galera. Ele custa pouco, precisa de pouco para valorizar. Flamengo confronto favorável. Nosso primeiro nome aí para a zaga. O segundo nome para a zaga, pessoal, eu estou de olho aqui em alguns zagueiros do Corinthians, mas aqui como o foco é montar um time equilibrado, bom e barato, e como a gente vai gastar um pouquinho lá no ataque, de olho aí no William Machado. Jonathan Jesus aí jogando contra o Palmeiras, é um nome interessantíssimo, que dá para a gente ficar de olho, mas eu quero pegar aqui o zagueiro, vamos lá aqui, deixa eu só me escapou aqui o nosso querido Kaká do Corinthians. O Kaká do Corinthians é um cara que joga muito na bola aérea, é um zagueiro ofensivo aí na bola aérea. O Corinthians, que está sem o Yuri Alberto se lesionou, então o Memphis Depay está voltando agora para o time, o Garro aí parece que vai voltar também, Garro coloca a bola com uma facilidade onde ele quer, e tem tudo para o Kaká nesse jogo aqui, deixar o seu golzinho de cabeça. Então, nessa escalação prévia que estamos montando, a gente está com 2 jogadores do Corinthians e um do Santos. Kaká é o nosso zagueirão. Pessoal, se vocês estão gostando até aqui, eu já peço para vocês que se inscrevam no canal, deixa seu like, dá aquela força para a gente, isso nos motiva a estar montando conteúdos top, nos motiva a estar estudando aqui e preparando as melhores escalações com bases estatísticas e nos confrontos, isso nos motiva demais, hein? Então dá aquele joinha, dá aquela força pro canal e vamos montar nosso meio de campo top aí para a rodada, que o time até o momento ficou barato demais, está custando apenas 44 cartoletas e já montamos a nossa zaga e defesa aqui, laterais, já está em campo, pessoal. No meio, vocês têm alguma dúvida aqui do primeiro nome da rodada? Quem que a gente vai escalar primeiro aqui? Não tem como deixar de fora, né? Arrascaeta. Olha a média do Arrascaeta. Isso aqui é absurdo, pessoal. Arrascaeta tá com uma média de 12,65. Que média é essa? O cara é mito de cartola, precisa estar no seu time. É como eu sempre digo, é melhor zicar com um jogador que te entrega, que sempre te entregou e sempre te ajuda, do que você querer arriscar num jogador que nunca fez nada pro teu time e te deixar na mão. Então, se o Arrascaeta zicar nessa rodada aqui de número 11, que é possível zicar para qualquer jogador, a gente vai zicar com um cara que entrega demais. Então, Arrascaeta, unânime, escala no seu time, esquece. Outro nome interessantíssimo para a rodada, está um pouco mais caro, mas está custando pouco aqui, é o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira é um nome interessante aqui para jogar, e é um nome aí que tem que estar no teu time, porque está precisando de apenas 4,87 e traz uma média básica aí de 8,65. E agora aqui, que temos aquela dúvida, né? Temos o Alan Patrick, cobrador de pênalti pelo Internacional, e temos também o John Arias, cobrador de pênalti para o Fluminense. São 2 nomes interessantes, 2 nomes não tão baratos assim.
Eles ainda, o Alan Patrick trazem uma média um pouco melhor, John Arias aí que está deixando a desejar, são nomes interessantes aí para compor o meio de campo. Temos o Barreal do Santos, que traz uma média bacana de 6,45, o Maurício do Palmeiras. Temos o Rubens, do Atlético Mineiro, aí, pessoal, custando 8,28. Para quem está com pouca cartoleta, Rubens é um nome interessante. Emiliano Martínez eu já não vejo com tanto apreço assim para essa rodada. Lucas Silva do Cruzeiro, eu acredito que não. Eu acho que realmente fica ali, pessoal, entre Alan Patrick e John Arias aí, para montar, fechar nossa meiuca. Aqui a gente vamos fazer valer o mando de campo. No momento vamos entrar aí com Alan Patrick. Alan Patrick é um nome interessante aqui no Inter, cobrador de pênalti, bola parada, tá vindo descansado. Vamos ver o que vai rolar aí durante a semana de notícias, se o Inter vem com força total. No momento, vamos com Alan Patrick. A gente economizou um pouco na zaga e entramos um pouquinho mais agressivo aí no meio de campo. Vamos partir para o nosso ataque agora, que no ataque aqui tem peças importantíssimas para a gente montar aquele time para buscar os 100 pontos, pessoal. Não é comum a gente fazer uma pontuação aí abaixo dos 80, 90, aconteceu aí uma zicada e agora a gente vai passar dos 100 nessa rodada 11 para voltar ao topo aí das ligas que a gente está disputando e manter aquela regularidade. Então, vamos prestar atenção aqui nesse ataque, que aqui tem que ser a diferença do nosso time. O nosso querido Caio Jorge foi o capitão, salvou o nosso time aí, fez 20 pontos aí na última rodada. Contando aí como ele, porque ele era o nosso capitão, pontuou 13,80 para quem não tinha escalado como capitão. Joga em casa contra o Palmeiras. Palmeiras tem uma defesa sólida, um confronto vai ser duríssimo. O Palmeiras perdeu em casa aí para o Flamengo, vai tentar se recuperar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que mostrou sua força em casa contra o Flamengo e surpreendeu todo mundo. Então o Cruzeiro é muito forte, muito competitivo em casa, e eu não vou abrir mão do melhor centroavante na atualidade do país aí, que é o Caio Jorge. Caio Jorge, ele está precisando de bastante, ele está custando 15 cartoletas, precisa de 11,89, mas Caio Jorge vai estar no nosso time. O segundo nome, sem enrolação nenhuma, Memphis Depay, tem que estar no time, porque o Memphis ele vai jogar um pouco mais próximo do gol. Quando o Yuri Alberto não está, ele assume o total protagonismo do ataque. O Garro está voltando de lesão, a gente não sabe se o Garro joga o jogo todo, mas um jogador da qualidade do Garro no meio de campo do Corinthians, com o Memphis, que tem uma inteligência fora do comum e para jogar futebol, pessoal, tem que estar no seu time, porque ele vai cobrar pênalti, ele vai cobrar as faltas próximo da área, é um jogador que participa muito dos lances de gol. Se acontecer gol nesse jogo do Corinthians, eu tenho certeza, posso garantir para vocês, o Memphis vai estar envolvido. Então, Memphis nessa rodada é interessante. E agora sobrou a terceira vaga. A gente tem o nosso saudoso Verratti aqui, que negativou na última rodada. Está precisando de apenas 1,39 para começar a valorizar. É um nome interessantíssimo. A gente tem um pouco mais abaixo o Vitor Roque do Palmeiras, fora de casa, precisando de apenas 3 pontos para começar a valorizar. Um nome também muito bom para essa rodada. Tem o Estevão fora de casa. Temos o Eric Pulga do Bahia jogando em casa contra o São Paulo. São Paulo que tomou 2 aí no Morumbi aí, do nosso glorioso Mirassol. Foi a zicada da rodada. O Eduardo Sacha deixou muito cartoleiro na mão, né? Então todo mundo foi com o Eduardo Sacha e ele não correspondeu. Temos o Luiz Araújo do Flamengo, que nome interessante, a gente não sabe até o momento. No momento o Pedro aí não está confirmado aí entre os titulares. Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, a gente vai colocar o Verratti devido ao mínimo para valorizar. O Vascão aí precisa dessa vitória, vai para cima do Bragantino. O Bragantino tem uma defesa sólida, porém o ponto fraco do Bragantino é a bola aérea. E qual que é o ponto forte do Verratti? Justamente bola aérea. Então a gente vai entrar com o Verratti aqui, fechando o nosso ataque, um ataque de peso, que puxou a média de cartoletas do nosso time bem para cima aí, ficamos aí com 140 cartoletas de média. A gente vai entrar com o nosso técnico agora para fechar esse confronto. A gente vai entrar com o Felipe Luiz do Flamengo, devido à fase que está vivendo aí o Flamengo e o Fortaleza. Triplicamos o Flamengo, dobramos o Corinthians na zaga, estamos aí com o Apóstolo Escobar, e o time ficou da seguinte forma: Memphis Depay, Verratti e Caio Jorge, Matheus Pereira, Alan Patrick e Arrascaeta, Wesley, Léo Ortiz, Kaká
e Escobar. No gol, Hugo Souza, e treinando o Felipe Luiz. É um time de peso. Se esse time aqui zicar, a gente vai perder muitas cartoletas aí, tá? Então, mas se esse time aqui zicar, 99% dos jogadores de cartola vão zicar junto. Aqui estão os principais nomes do Campeonato Brasileiro. Um time super forte. Aqui no nosso reserva, querido reserva de luxo, a gente tem opções interessantíssimas aqui. A gente tem o Bright White aqui, que num confronto contra o Juventude, porém fora de casa aqui o Grêmio, já me deixa um pouco com o pé atrás. Temos aqui o Wesley do Inter, que não fez gol ainda, está precisando do gol, mas ele traz uma média básica de 6,16. Temos o Igor Jesus fora de casa aí, como eu comentei, o Botafogo é acho que um dos piores equipe da competição, não consegue marcar de jeito nenhum gol fora de casa. E aí que a gente tem algumas outras opções que eu considero aqui já como um segundo escalão aí, tá, de atacantes. O Eric Pulga se enquadra muito aí nesse tema, né, de segundo escalão. Ele tem aí 6,8 de média. Luciano do São Paulo, que foi muito bem, apesar de São Paulo ter tomado 2-0, e 0,8, 0,40 de média básica. Temos o Luiz Araújo do Flamengo. Temos aqui o nosso glorioso Pedro Raul jogando em casa. Pedro Raul que está devendo demais para os cartoleiros. Eu mesmo aqui comentei que o Pedro Raul vai ficar na geladeira do meu time aí, porque já deixou o time do canal aqui algumas vezes na mão. Mas essa rodada para reserva de luxo aí, ele é de se pensar, né, no nosso querido Pedro Raul também aí. Vamos esperar o decorrer da semana para a gente ver as demais informações. E temos aqui, pessoal, um nome interessantíssimo para a reserva de luxo aqui, o nosso saudoso Bruno Henrique. Ele precisa de apenas 1,26 para começar a valorizar. Time do Flamengo que joga em casa, a gente não sabe a escalação do Felipe Luiz, se ele virá com o Pedro ou não. Então, se o Pedro for jogar de titular, ele cabe muito bem aqui no nosso ataque, fazendo aí aquele jogo de cintura, descendo um dos 3 titulares aí para a reserva de luxo. No momento, devido ao custo aqui, vamos com o Bruno Henrique do Flamengo como reserva de luxo. E já vamos colocar ele aqui, ó. Reserva de luxo, Bruno Henrique do Flamengo. Meio de campo, pessoal. Para suprir Alan Patrick, não tem como deixar fora, John Arias, sem enrolação. Zagueiro, para suprir aí um eventual acontecimento com o Kaká, a gente já vai entrar dobrando aqui o Corinthians, vamos com o André Ramalho. Já então fazer uma dobradinha do Corinthians entre titular e reserva, essa dobradinha é interessante. Na lateral, pessoal, temos o Fagner do Cruzeiro aqui, que volta ao time, mas a gente não tem certeza de quanto tempo o Fagner vai estar jogando, se vai jogar o jogo todo. Temos o Luciano Juba aqui em casa, é um nome interessantíssimo para lateral. Então vamos com o Luciano Juba, devido aqui também, pessoal, precisar de apenas 2,28. Luciano Juba é um nome interessante, traz uma média básica de 5,67. É um nome bacana aí para ser o nosso reserva. E aqui temos o Everton, como eu comentei, temos o Fábio jogando fora de casa, mas de reserva aqui eu vou com o Fernando Miguel aí, entrar com o Fernando Miguel, porque eu estou acreditando nesse SG, mas está precisando de muito para começar a valorizar, apesar de que eu acho que o Hugo Souza é titular absoluto, né, não vai ficar na reserva, porém futebol, né, pessoal, o jogador pode acontecer qualquer coisa. No momento, então, vamos entrar aqui, ó, devido ao custo-benefício, se precisar ser acionado, com o Antony do Internacional. Aqui ficou um banco bem bacana, Bruno Henrique aí de reserva de luxo, Arias, meio de campo, André Ramalho do Corinthians, zagueiro, lateral Luciano Juba e goleiro Antony. Está faltando ainda aqui a gente escalar o nosso capitão para a rodada, mas, mais uma vez, galera, antes do capitão, eu quero pedir seu like e pedir sua atenção aí, cartoleiro que está com poucas cartoletas para essa rodada, que agora vai começar as dicas aí para a gente baratear esse time e manter esse time equilibrado aí para a rodada de número 11. Aqui eu vejo 2 nomes interessantes, Caio Jorge jogando em casa, Memphis Depay, são nomes fortes. Eu acho que o Verratti aqui, ele tem grandes chances para gol, mas o Vasco, ele ainda deixa algumas dúvidas, esse Vasco do Fernando Diniz. Arrascaeta do Flamengo é um nome interessantíssimo para capitão nessa rodada, tá? Arrascaeta que vem jogando demais. No momento, eu vou ir com Memphis Depay.
A gente não sabe a condição que está o Memphis, precisamos ver como que vai ser aí o desenrolar da semana. Precisamos também da confirmação do Pedro, se ele for titular, eu acredito que o Pedro sobe aqui, tá? Então, dependendo das notícias do Corinthians também, talvez suba até no lugar do Memphis, ou até mesmo no lugar do Verratti. Caio Jorge eu vejo como unânime aí nessa rodada, apesar do confronto ser difícil. Então, no momento, estamos indo com o Depay de capitão. O time está custando 153 cartoletas. Eu sei que 153 cartoletas não é a realidade da maioria dos cartoleiros. Então, agora vamos montar aqui uma variação de time para quem está com poucas cartoletas. Esse time aqui, na teoria, é o time titular do canal para a rodada. E agora vem aqui as opções para baratear. A primeira opção que a gente pode mexer aqui, Matheus Pereira. A gente pode tirar o Matheus Pereira aqui do time e entrar aqui no meio de campo com um nome alternativo, que eu acredito que seja um nome aí que possa trazer bastante retorno nessa rodada, devido ao seu poder de marcação, que é o Rubens. Rubens que vai jogar fora de casa, vai jogar aí o Ceará que enfrenta o Atlético Mineiro. Rubens é um cara de média básica, ele traz um equilíbrio aí para o time, tá? Ele é um cara que sempre traz seus 4, 5, 6. Aí, se ele jogar um pouco mais ofensivo, quando ele chega na frente, ele traz até 10 pontos aí, pessoal. Então, o Rubens é um nome interessantíssimo que tem que estar no seu time aí, se você está com poucas cartoletas. Se você quer dar uma economizada no ataque, dá para tirar aqui o Verratti, tira aqui o Bruno Henrique, sobe o Bruno Henrique aqui, passei do Bruno Henrique, sobe o Bruno Henrique aqui para titular. Nosso time já dá uma boa barateada e você faz aqui uma dobra do Flamengo com o Bruno Henrique e Arrascaeta. O problema de subir o Bruno Henrique, vamos ver o que sobra aqui para a gente fechar esse time. Arezzo, ele é um cara que é o cara da velocidade do time do Grêmio, perdão. É um cara interessante. Amuso do Grêmio, eu gosto muito também dele. É um cara assim super esforçado aí, corre o jogo todo. Vamos dar uma olhada em quem mais que sobra aqui. A gente tem o Everaldo jogando fora de casa, temos o Luca do Inter. Quando a gente sobe aí o Bruno Henrique, realmente fica com poucas opções aí para reserva de luxo, tá? No ataque. Então a gente tem que fazer diferente. Vamos tirar o Bruno Henrique aqui. Vamos entrar então com o nome do Flamengo na frente aqui. A gente tem o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo. Os dois são interessantes demais aqui para o confronto. São dois caras chuta-chuta do time do Flamengo. Tá? E por maior minutagem aqui, dá para a gente entrar com o Luiz Araújo. E aí sim, aqui na reserva de luxo, está entrando com o nosso querido Bruno Henrique. A gente só deixa o Bruno Henrique aqui na reserva de luxo. E a gente entra com o Luiz Araújo do Flamengo aqui, que dá já... E o nosso preço do time já cai para 150 cartoletas. Varela, dá para baratear mais um pouco aí, ainda está salgado para mim esse time, e eu acredito que eu não vou ter cartoletas para chegar. Dá sim, galera, dá para dar uma economizada aqui no técnico. A gente tem confrontos interessantes aqui, de técnicos que estão custando um pouco menos aqui, e tem chance de conquistar a vitória. Um deles é o Roger Machado aqui do Inter jogando em casa é interessante. Léo Condé aqui, o Ceará em casa, ele faz valer o mando de campo, vale a pena também. Um pouco mais abaixo aqui, ó, Rafael, aqui do Mirassol. Esse é um cara interessantíssimo. Mirassol vem fazendo uma campanha excelente, time reguladinho, meteu 2 no São Paulo, em pleno Morumbi. O Mirassol, não se engane, não é um time bobo. O Sport vem mal na competição, um dos piores times aí dos últimos anos que o Sport montou para a Série A. Tá muito no início do campeonato, mas eu me arrisco a dizer que o Sport na Série A vai ser só um passeio, ano que vem Série B, porque o time é difícil, é sofrido, então dá para você entrar com o Rafael aqui, Rafael do Mirassol, um baita de um nome aqui para valorização e tem potencial de vitória, tá? E potencial e chances reais aqui do Mirassol fazer um baita de jogo em casa. O preço do time já caiu para 134, a gente manteve aqui, ó, a zaga do Flamengo, que tem grande chance para SG do Corinthians, Escobar que traz uma média básica bacana, Arrascaeta aqui no meio indispensável, Alan Patrick quando joga aí no Beira-Rio é um nome super interessante, tanto ele como do Memphis Depay, que vai ser o cara do Corinthians para esse jogo, Caio Jorge, o melhor atacante aí no momento
da competição. E a gente está com o time assim na casa dos 134 cartoletas. Se para você ainda ficou salgado, eu acredito que dá para a gente fazer mais uma pequena modificação aqui nesse time e aí a gente entrar de vez aí no time do campeonato. A gente pode tirar o Alan Patrick, que ele vai, apesar de jogar em casa contra o Fluminense, é um confronto duro, né, para o Alan Patrick também. O Alan Patrick, que para quem não está com muitas cartoletas, sabe do que eu estou falando, ele precisa muito do scout principal, que é a assistência ou de gol, tá? Todas as vezes que ele pontuou, aqui foi uma assistência, ele fez 5.5. Aqui foi somente a assistência, aqui foi aquele jogo contra o Juventude, que ele cobrou 3 escanteios aí, deu 3 assistências, mas se tirar a assistência do Alan Patrick, a média básica dele é muito baixa. Então ele é um jogador, para quem está com poucas cartoletas, não vale a pena arriscar, tá? Tem jogadores aqui de média básica, que trazem uma média melhor. Exemplo do Barreal jogando em casa, traz 6.45. Lucas Mugni aí que está fazendo um excelente campeonato aí pelo Ceará, também tem uma média básica interessante. John dispensa comentários, na última fez 11.50, estava no banco de reserva do nosso time. O Maurício tem entrado muito bem no Palmeiras aí, então é um nome interessante. A gente pode aqui, no lugar do Alan Patrick, a gente tem o próprio Cauli aqui do Bahia, um nome interessantíssimo aí para a rodada. A gente tem eu ia comentar do Iago Pikachu, mas contra o Flamengo não tem como, né? Não tem condições de Iago Pikachu entrar no nosso time aí. Vamos ver quem que pode estar suprindo o Alan Patrick aqui. Nome interessante para a rodada e com potencial aí de ir fazer uma média básica interessante. Eu acredito que aqui o Barreal aqui, ele vai jogar. Se o Neymar entrar em campo, o Barreal fica um pouco mais solto aí. É um nome interessante para essa rodada. E o Lucas Mugni. Aqui depende muito da análise do confronto. Quem está com dificuldades fora de casa é o Botafogo. Então a gente pode fechar com o Barreal aqui no meio de campo. E o nosso time custar apenas 129 cartoletas. Eu acho que esse time aqui ficou interessante para quem está com poucas cartoletas. Lembrando que é um time esboço, é início de semana. A gente depende de muito de notícia, de como vai o decorrer dessa semana aí. O time do Santos aqui é interessante você apostar em algumas peças, porque o Neymar voltando motiva o time. O time conseguiu aí uma vitória agora, então deu aquele gás, aquela motivação. O Barreal tem a média básica, para quem está com poucas cartoletas aí, 2 caras de média básica no meio de campo e o Arrascaeta aqui, dobrando com o Luiz Araújo. Eu acho que fica top demais para essa rodada. Então, galera, essas são as dicas aí iniciais para a rodada de número 11. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, comenta aqui embaixo quem que na sua visão precisa estar no time que eu não acabei não comentando. Já de antemão, conto com a sua inscrição. Tamo junto, até a próxima, valeu!